Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Esta é a lição número 4, aprendendo a fazer boas escolhas. Se você sabe como fazer boas escolhas? A mensagem: decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, porém eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos descobrir. É muito bom crescer e poder começar a fazer as nossas próprias escolhas. Na adolescência temos um pouco mais de autonomia do que havia na infância. E inevitavelmente enfrentamos situações que exigem decisões e nem sempre nossos pais estão junto para nos ajudar a escolher. Nessas situações precisamos fazer boas escolhas. Hoje aprenderemos mais sobre isso. É importante que nós venhamos ter nossos pais por perto para nos ajudar a escolher certas situações. Entretanto, nem sempre eles estarão por perto, e nós devemos saber decidir o que fazer. E você precisa tomar essa decisão. Você precisa compreender que você agora está na adolescência, agora você tem um pouco mais de responsabilidade através das suas escolhas, porque outrora, quando você era criança, os seus pais faziam isso por você e arcavam com todas as consequências. Agora não, agora você já é uma pessoa que está na sua adolescência e agora você tem um pouco mais de responsabilidade. Verdade é que em muitos casos você não responde por si, mas em outros casos você já pode responder por si. Então você deve saber fazer boas escolhas, principalmente quando seus pais não estão por perto. Por exemplo, se alguém chama você para fazer algo errado, você precisa compreender que mesmo seus pais não estando presentes, Deus está presente. Então você tem que tomar uma decisão correta. E qual é a decisão correta? Não fazer aquilo que é errado. Hora de aprender. Livre-arbítrio, um presente de Deus. É baseado nessa premissa que, em certa ocasião, Josué convocou o povo de Israel a tomar uma decisão. Ele estava encerrando sua atuação como líder do povo de Israel e falou seriamente à nação, dizendo que cada um teria que escolher se iria servir a Deus ou se iria se corromper e praticar a idolatria, adorando os diversos falsos deuses dos povos vizinhos. Entretanto, Josué deixou claro que ele e toda a sua família iriam servir ao Senhor. E o povo de Israel respondeu que iria servir e adorar apenas a Deus. Aqui vemos dois pontos importantes. Primeiro, que Josué se colocou, ele se prontificou, ele tomou uma decisão corajosa, firme. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, até porque a sua família já servia ao Senhor e por isso continuariam servindo ao Senhor. É importante dizer isso, porque muitas das vezes hoje as pessoas dizem que com base nisso eu vou profetizar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque isso vai acontecer. Não, pode não acontecer. Por que não? Porque cada um crê ou não crê. E é possível, infelizmente, que no nosso meio, na nossa família, alguma pessoa possa não crer e partir para a eternidade sem crer. Então, você e a sua família toda não vão servir ao Senhor. Então, nós temos que ter cuidado quando nós profetizamos isso, até porque isso não é uma profecia, isso aqui é um posicionamento de Josué. Josué se posicionou, ele tomou uma decisão para ele. Então, o que eu posso fazer hoje é o seguinte: se toda a minha família é cristã, então eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque toda a minha casa já está servindo, então vamos continuar servindo. Isso era a dinâmica de Josué, da família de Josué. Toda a família de Josué era cristã, então eles apenas estavam firmando que iriam continuar. Até porque nós não podemos crer para outra pessoa crer no Senhor. Nós não podemos profetizar para outra pessoa crer. A crença vem do livre-arbítrio, então cada um toma a sua decisão. Então Josué tomou a decisão certa dele e a sua família continuar servindo ao Senhor. E qual é o outro ponto aqui? O outro ponto aqui, porque Josué tomou essa decisão firme, corajosa, de ser firme, de continuar servindo ao Senhor, o povo também foi com ele. Ou seja, o povo foi atrás do líder. O líder tomou a decisão certa e as pessoas também foram na mesma decisão certa. Isso é importante, porque às vezes nós podemos tomar uma decisão errada e outras pessoas participar com essa decisão errada e as pessoas partirem para a eternidade sem Jesus, ou até mesmo uma outra situação. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós vamos escolher, porque outras pessoas também podem se basear na nossa escolha e tomar a mesma decisão que a nossa. Portanto, nós devemos sim tomar a decisão acertada, principalmente naquilo que tange na questão espiritual de servirmos ao Senhor. Você é responsável por suas escolhas. A parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade de administrar as consequências de cada decisão.
Entender isso é sinal de maturidade. Muitas pessoas desejam ter mais liberdade, mas na maioria não entende que saber escolher o que é certo é mais importante do que fazer o que se deseja. Aprenda, toda escolha tem consequências. De modo geral, vou resumir esta parte que é: nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que as pessoas fazem que está dando certo, você vai fazer porque pode não ser certo. É muito importante você tomar a sua decisão, você ser o famoso dono do seu próprio nariz, né, como as pessoas dizem. Você quer tomar suas próprias decisões, mas quando você toma uma decisão, vem também a consequência. É muito bom ter liberdade de escolha, é importantíssimo ter a liberdade de você escolher o que você vai comer hoje, por exemplo, ou o que você vai vestir. É interessante você ter essa liberdade de escolha, você saber em todas as questões da vida. Mas todas as questões da vida, você também tem uma consequência. Eu vou te dar um exemplo prático. Você toma uma decisão de usar uma determinada roupa. Eu vou escolher isso. E qual é a consequência disso? Vai ter duas consequências, de modo geral. As pessoas vão gostar do seu estilo ou vão achar que você é uma pessoa ridícula, por exemplo, naquela roupa. Então, veja que há uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Então, nós devemos ter isto na nossa mente. Eu sou livre para escolher, mas sou obrigado a seguir as consequências, a lidar com a consequência, né? Porque muitas pessoas, na verdade, acham apenas eu quero tomar as minhas próprias decisões. Mas as suas decisões vão te trazer consequências. Você está pronto para lidar com essas consequências? Então nós devemos ter isso na nossa mente. Cada decisão é uma semeadura. Ao longo da vida, você será tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Em algumas situações você também pode ficar em dúvida sobre o que fazer, mas você não estará sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você todos os dias. Conte com a ajuda dele, clame por ele e você receberá toda a ajuda e orientação necessária. Como você está na adolescência, e isso vai ser para a vida inteira, mas na adolescência é bem mais difícil. E o que é mais difícil? Resistir às tentações, resistir às questões de fazer errado. Porque parece que o errado é mais legal de fazer, é mais divertido de fazer o errado. Só que o errado também traz consequências. Então, quando você toma uma decisão errada, porque você achou o maior barato naquela hora, ali é o maior barato, vou fazer, vai ver a consequência e às vezes a consequência vai dar lá na eternidade. Já pensou que situação? Então, o que fazer nesse ponto? Pedir a Deus uma orientação. Se você está em dúvida, peça a orientação ao Senhor, que o Senhor certamente te dará uma orientação. Pede o conselho ao seu pastor, ao seu líder, a uma pessoa sua de confiança, os seus pais, principalmente os seus pais. A primeira pessoa que você precisa consultar são os seus pais, depois o seu pastor, o seu líder, os seus professores, e aqui professores aqui no sentido geral, né? Tanto o professor da escola dominical como o professor seu professor da escola, por exemplo, na escola secular. Os professores costumam também ter bons conselhos, mesmo aqueles que não são evangélicos, eles costumam ter bons conselhos. Mas é importante que você se aconselhe com pessoas da sua família e pessoas cristãs. De modo geral, o mais importante é isso. Eu sei que em alguns casos específicos, pessoas que não são cristãs dão conselhos melhores do que cristãos, mas de modo geral, nós precisamos nos consultar com pessoas da mesma fé. E claro, ter a Bíblia como referência. Por quê? Porque como você tem pouca idade, é notório que você vai se sentir tentado a fazer aquilo que é errado. Até pessoas adultas também sentem o desejo de fazer errado, também se sentem tentados de fazer, tanto se sentem tentados que muitas pessoas, né, adultas, né, pessoas do círculo de oração, pastores, acabam caindo em tentação. É algo que acontece, por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. A Bíblia diz também que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, ou seja, nós somos sujeitos a fazer os mesmos erros. É interessante que aqui a Bíblia coloca paixão como uma questão de erro, né? Então, cuidado para você não se apaixonar. Olha lá, hein? Abre teu olho. Então, que nós venhamos ser direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar. Então, busque a Deus, busque ao Senhor nessas horas de tentação, porque certamente Ele te dará uma orientação.
Conclusão. É hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. Assuma imediatamente a postura de filho obediente e tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. Quando você faz essa questão de ser obediente ao Senhor, a sua vida vai valer muito mais a pena. Porque às vezes nós entendemos, né, nós estamos na adolescência e achamos o quê? Ninguém deixa eu fazer o que eu quero fazer. Todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, por que eu não posso fazer? Aquela velha frase da mamãe, você não é todo mundo. Então, é importante que você compreenda e tenha maturidade para compreender que quando seus pais dizem não, não é porque eles não gostam de você, na verdade é porque eles te amam. Eles sabem que se você for fazer aquilo, aquilo vai prejudicar a sua vida. É verdade que muitas das vezes nós queremos fazer muito algo e de repente, porque tenho que obedecer meu pai e minha mãe disse que eu não posso fazer, meu pai também disse que não, e a gente se entristece porque a gente queria muito fazer aquilo e às vezes aparentemente não tem nada demais de fazer isso. Pode até não ter nada demais, mas aquela questão que a Bíblia diz, né, que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Às vezes o lugar que você vai em si não é nada ruim, mas pode acontecer o quê? A roda dos escarnecedores estarem lá e você não sabe e de repente você cai na tentação de estar lá junto com eles. E o que acontece? Você faz aquilo ali, está junto na roda dos escarnecedores, comete erros e depois as próprias pessoas que incentivaram você a errar são as mesmas pessoas que depois vão zombar de você. Então veja que quando os pais dizem não, é porque eles querem o melhor para você, estão te protegendo. Então que nós venhamos assim ser obediente aos nossos pais, como diz Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, ou seja, você honra pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É obedecer. Honrar é obedecer. Então você obedece pai e mãe e você vai viver muitos dias na face da terra. Já viu que muitas das vezes quando alguém, por alguma razão, é assassinado, por exemplo, né, principalmente adolescente, o que o pai e mãe falam? Mas eu avisei tanto, eu falei tanto, tanto que eu avisei para ele não fazer isso, mas ele nunca me ouvia, ele nunca me obedecia. Então, porque esse adolescente não obedecia o seu pai e a sua mãe, agora partiu para a eternidade na adolescência sem necessidade nenhuma. Então, quando o seu pai e a sua mãe diz não para você, é porque na verdade eles querem o melhor para você e sabem o perigo que você está vivendo, né? Pode vivenciar, né? Eu mesmo, certa vez, eu estava com uns 13 anos de idade e eu falei com a minha mãe que eu ia para um determinado lugar e minha mãe disse que não, que era para eu não ir. E eu teimei, né? Meio que teimei. Falei, mãe, deixa eu ir. Eu insisti e minha mãe, tá, pode ir. Mas você vai hoje e você vai ver o que vai acontecer lá com você. E não foi diferente. O que aconteceu? Quando eu estava no lugar que aparentemente não tinha nenhum problema, era só uma festa uma festa de rua, não tinha nenhum problema, até porque isso tem mais de 30 anos, então não era a violência que tem hoje, então era uma situação extremamente tranquila, todo mundo era amigo, todo mundo era irmão. E o que aconteceu? Do nada apareceu duas pessoas que estavam discutindo e uma deu um tiro na outra, e acredite, eu estava no meio, eu estava entre eles, e eu não sei como a bala não me acertou a mão de um deles, eu não sei que fim que deu, e eu nunca mais daquele dia em diante, quando minha mãe falava não, eu nem questionava. Então, e por isso eu estou aqui, por obediência. Quase que eu fui daquela vez, quase que eu fui, mas Deus me guardou. Então, quando seu pai e sua mãe diz não para você, é porque na verdade eles sabem o perigo que você está correndo. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e vamos praticar. A resposta número 1 e da número 2 são pessoais, é você quem responde. E a resposta número 3 é o Espírito Santo. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!